Boa tarde, Samuel. Daqui a pouquinho eu coloco nas minhas redes sociais o telefone ali para quem quiser ajudar a família do Alexandre lá de Caxias do Sul, viu? Piscou rapidinho o telefone ali para ajudar o menino que precisa do voo lá. Já cumprimento o nosso telespectador da maneira que merece, porque pode colocar na tela aqui agora, ao vivo sempre tem prioridade. Presidente do Grêmio Alberto Guerra e técnico do Grêmio Renato Portaluppi concedem ao vivo entrevista coletiva nesse momento lá em São Paulo. Vamos acompanhar. Respeito à parte financeira do clube. Presidente Renato, estamos ao vivo no Donos da Bola do Rio Grande do Sul. Quanto tempo não tinha uma coletiva, né? A pergunta é, quais são os outros clubes que falaram sobre não ter rebaixamento? Se você pode falar sobre isso. Agora o presidente vai falar sobre isso, de também não ter rebaixamento, algum presidente que tenha conversado com você. E para o Renato, se você chegou a conversar com alguns colegas de trabalho, treinadores, sobre esse assunto. Se houve alguma conversa, se você chegou a conversar com algum treinador e houve alguma receptividade em relação a esse assunto de não ter rebaixamento, dada toda essa questão técnica que o Grêmio e os times do Sul terão prejuízo durante o resto da temporada. Não, teve. Eu não quero, se eu falar que eu não quero comprometê-los, né? Isso foi uma conversa muito informal nas primeiras vídeos que a gente fazia em função de tudo que aconteceu, em função das primeiras manifestações, né? Me lembro que meu primeiro contato com a CBF, né, as águas não tinham chegado em Porto Alegre, foi só pelo que tinha acontecido no Vale do Aquari, que foi muito pior do que Porto Alegre, né, obviamente, e Canoas, região ali. E nós tínhamos o jogo com o Criciúma e eu já dizia para o presidente, não tem clima para jogar futebol aqui. O gramado estava seco, não tinha chuva em Porto Alegre, e depois no sábado não teve condições mesmo, porque a água chegou de sexta para sábado ali. Então, a partir dali eu já comecei uns contatos, colocando nos grupos de presidentes e falando, e houve, né, por parte de alguns deles, eu não quero aqui comprometê-los, porque depois eu não sei se eles podem mudar de opinião, é uma questão muito informal, né, mas houve por parte de alguns, sim, especialmente de alguns da Libra, que é da onde o Grêmio faz parte, da onde eu tenho uma maior relação com os presidentes, vamos dizer assim, essa análise, vamos dizer, essa possibilidade de que isso acontecesse, dependendo da extensão, né, dos danos. De novo, a gente ainda está avaliando, a gente não consegue chegar no estádio, a gente não sabe quanto tempo vai jogar, mas cada vez fica mais óbvio, né, o prejuízo do equilíbrio técnico, que é uma premissa básica do campeonato de pontos corridos. Isso já foi para o espaço, não é culpa de nenhum clube, não é culpa do Grêmio também, nem dos clubes do Rio Grande do Sul. O que a gente só não quer é ser triplamente prejudicado, né, com a catástrofe, com a questão financeira, que vai impactar muito, né, lembrando que o Grêmio tem 120 mil sócios, é o clube que mais arrecada com o número com o seu quadro social, obviamente vai ser impactado em função disso. Né? Não só por não ter jogo, mas porque o nosso público está desalojado, está fora de casa, ou tem com familiares, né? Então acaba direcionando essas verbas para outras outras fontes, né? Para outros lugares. Então vamos ver, vamos esperar a reunião de segunda. Eu também tenho que escutar o que os outros clubes aqui do centro do país pensam a respeito sobre isso, né? Tem muita gente inteligente ali, muita gente preparada e que pode, nós todos conjuntamente, chegar a uma solução boa para o campeonato e para todo mundo. Eu tenho falado sim com alguns treinadores, agradeço também, sem dar nomes, eles têm sido bastante solidários, eles têm esse mesmo pensamento de não termos nenhum clube rebaixado esse ano. A gente opina, né? Agora, não cabe a gente será que é viável não ter nenhum clube rebaixado? Muito difícil, Samuel. Em meio ao campeonato, falou muito difícil. Dos presidentes dos clubes, muito difícil, juntamente com o presidente da CBF. A única coisa que eu posso falar e opinar é que pensem direito sobre essas decisões no próximo dia. O Grêmio, claro que vai perder tecnicamente, mas a ponto de ser rebaixado, não, né, Felipe? Mas é o que dá a entender, né? Competição. A minha pergunta é para você, Renato. O Samuel, a gente se viu bastante emocionado. Impressão minha, os dois abatidos, pelo menos aparentemente, hein? Mas quem não tá, né, Felipe? Quem não tá? Os dois gaúchos, né? O Renato, que é do interior, e o Alberto Guerra também aqui. Vamos seguir acompanhando aí Alberto Guerra e Renato Portaluppi ao vivo lá do CT do Corinthians em São Paulo. Tem que motivar um time, tem que trabalhar um time para voltar às competições. Como é que você tá para fazer isso? É difícil até de falar, né? Sou bastante emotivo, mas
Renatão chorando, cara, hein? É botar um grupo para cima. Eu tenho família também no Rio Grande do Sul. Renato está chorando, eu penso, Samuel. de manhã, de tarde, de noite, no povo de lá em geral. Tenho ajudado bastante, bastante mesmo. O grupo tem ajudado. Amigos mais próximos, eu tenho falado com eles, têm ajudado bastante, além de o Brasil todo ter ajudado. Mas é a cabeça, né? Cara, é difícil falar, é difícil. Falei da outra vez também que quem está no meio do furacão que sabe o que está acontecendo. A chuva não para, a gente ajuda. Muita gente acha fora do Rio Grande do Sul que daqui a pouco as águas baixam e tudo volta ao normal. Não volta ao normal. Muita gente perdeu tudo. Como que essas pessoas vão fazer? Então, por isso que nós aqui estamos levantando a bandeira do nosso Estado, pedindo essa ajuda. Se não está sendo fácil para a gente aqui, imagina o povo que está lá. É difícil, cara. É muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um povo, né, guerra, de gaúchos, povo que lutador, é unido, e a gente, se Deus quiser, vai dar essa volta por cima. Agradeço mais uma vez a ajuda do Brasil todo, mas a gente vai dar essa volta mais uma vez. O sofrimento é grande no momento, mas com nossas forças a gente vai vencer de novo. Presidente, tem como não se emocionar, Samuel? Não tem, né? Não é o técnico do Grêmio, não é a estátua do Grêmio. Né? É o ser humano, é o gaúcho que está falando nesse momento, Samuel. O Renatão, aquele bonachão, aquele cara que é um personagem, que por vezes é até folclórico, o cara chorando, Samuel, ao falar de tudo que nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul. Quando é que a gente imaginou que a gente fosse presenciar uma cena como essa, Samuel? Ser humano, né, Felipe? Quem não chorou nenhuma vez vendo tudo isso aí tem alguma coisa errada. É inacreditável. Vamos ouvir mais um pouquinho do presidente do Grêmio, Alberto Guerra. De lá, né, tu sabe bem o enrosco que foi toda essa construção da arena, o famoso entorno da arena, né, que as contrapartidas da OAS, que depois veio Lava Jato e Prefeitura e do Grêmio. A verdade é que passaram-se já 10, 11 anos e a solução não chegou, né? E dentro de umas reuniões que a gente fez com ministros, e aqui já agradecer, né, ao Pimenta, que agora também está responsável, a gente fez uma reunião com ele e a gente está querendo colocar dentro de alguma espécie de ajuda, né, ao Estado e aos clubes, que ele, na verdade a reunião foi para ajuda aos clubes, né? Colocar o entorno da arena também, né? Finalmente resolver aquele problema. Agora, se vai vir ou não, de novo, foi uma primeira reunião, manda-se ofícios, tem toda uma burocracia pela frente, mas é uma região ali realmente que sofre bastante com qualquer chuva, né? Não o estádio, né, somente numa catástrofe dessa, mas que a gente precisa resolver aquele problema lá. Não tem, né, um estádio, um equipamento belíssimo de primeiro mundo, um estádio de nível europeu, dos melhores do Brasil, numa região ali que se prometeu tanto para eles, que é desenvolver, e a verdade é que o poder público, passados 10, 11 anos, nada fez. Nada. Isso é impressionante, né, Samuel? Nada. Isso é impressionante. Zero. Isso é impressionante. É revoltante, né? Voltando um pouco nesse assunto sobre o aspecto psicológico, a gente viu muitos vídeos de jogadores contribuindo com resgate de pessoas, como o caso do goleiro Kaique, jogadores até do Internacional como o Thiago Maia. E é uma situação bastante chocante, né? A gente vê que é uma contribuição realmente muito humana. E como que tá os jogadores após isso, de ver de perto, de sofrer, não só eles, ver outras pessoas que passaram por situações tão... Não, é que assim, no caso do Grêmio, né, até pela posição da arena, muitos jogadores moram em Eldorado, né, que foi a cidade talvez uma das mais atingidas, se não a mais atingida. Então tem 5, 6 jogadores do Grêmio que saíram resgatados também de lá, assustados, sem luz,
provavelmente também no Internacional, que tem muitos jogadores gaúchos e da base, que o Rodrigo Eli é de Lajeado, né? Então afetou toda a família. O Edenilson, a família dele, ele é dali do bairro Maitá. Então teve 2 irmãos também com problemas, né? De sair de casa. Então, assim, se não é com eles, que aconteceu com 5, 6 jogadores do Grêmio que moram naqueles condomínios de Eldorado, é com irmãos, é com parentes muito próximos, né? Todo mundo foi atingido de alguma forma, ou com uma babá, um parente, um amigo, né? Quem está lá dentro, não teve ninguém que saiu ileso disso, né? Ninguém que saiu ileso, né? Então é isso, pessoal. Obrigado, presidente. Bom, Samuel, é impressionante, né? Primeiro de tudo, a mim me chamou muita atenção. Olha que imagem emblemática também, Samuel. Em São Paulo, no centro de treinamentos do Corinthians, que gentilmente abriu as portas para receber o Grêmio, ter que virar a bandeira. Isso. Diversos outros clubes também ofereceram suas estruturas, não só para o Grêmio, como para o Internacional e para o Juventude. Daqui a pouquinho o presidente do Juventude vai conversar ao vivo com a gente, inclusive. E olha que imagem emblemática. Eu olho para o Guerra, eu conheço o Guerra pessoalmente, eu olho para o Renato, eu conheço o Renato pessoalmente. E a impressão que me passa, Samuel, a impressão que eles estão esgotados, de que eles estão impactados com tudo que está acontecendo, como acontece com a gente também, como um cidadão que vive no Rio Grande do Sul. Mas mais do que isso, no caso do Guerra, como um presidente que tem que gerir um clube do Grêmio em meio a tudo isso que está acontecendo, e no caso do Renato, ser o treinador, o maior ídolo de um clube do tamanho do Grêmio e ter que enfrentar todos os problemas esportivos que o Grêmio vai enfrentar a partir de agora, com calendário, com logística, com viagens. Não vai ser fácil, tá, Samuel? Não vai ser fácil, né? Em nenhum âmbito vai ser fácil, no âmbito pessoal, no âmbito humano e também na parte esportiva. Tá? E eles estão, né, os dois estão muito conscientes, o Renato falou, né, que não vai ser fácil, mas não vai ser fácil para quem perdeu a casa, né? Isso que não vai ser fácil, para esses que vai ser muito complicado. E o Renato falou, mesmo, né, que a água vai baixar e também vão continuar os problemas. O Renato falou. A gente mostrou ali, enquanto a gente falava do Grêmio, os gols. O Grêmio venceu ontem a Portuguesa por 2-1 em um jogo treino lá em São Paulo. Um gol do Galdino e um gol do JP Galvão. E agora o assunto é o Internacional. Aí estão os gols, ó. Esse é o do JP Galvão de pênalti. Foi ontem no CT da Portuguesa, Samuel. Lá em São Paulo também. Tá? E teve o primeiro gol que foi esse aí, ó, marcado pelo Everton Galdino. O Grêmio venceu por 2-1. O Grêmio não divulgou o time que esteve em campo, foi fechado. Só divulgou que venceu e com gol desses 2 jogadores. Agora o assunto é o Internacional, que tem um desfalque importante confirmado. Craque. É esse aí. Maior contratação do clube para a temporada, o Rafael Borré, que foi convocado pela Colômbia para os amistosos que acontecem antes da Copa América. O técnico Néstor Lorenzo chamou 28 jogadores. Desses, 2 vão ficar de fora da competição entre seleções. A tendência é que não seja o Borré. O Borré é figurinha carimbada. Os amistosos vão ser contra Estados Unidos e contra a Bolívia. O Inter, no intervalo de 20 dias, vai ter 6 jogos oficiais. Haja perna. 20 dias são 6 jogos oficiais. E tudo eliminatório de Copa do Brasil, de... Copa do Brasil nem está marcado ainda, né? Pode aumentar ainda mais esse calendário. É Copa Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro. Um problemão, Samuel. Um problemão para Eduardo Cudê e para todos lá no estádio Beira-Rio. Cada 3 dias arredondando um jogo, Cada 3 dias um jogo. E com viagens, hein? Com logística, vai para Criciúma e joga em Caxias do Sul. Enfim, não entre em bola dividida com a Solução Financeira. A vitória é certa, não é mesmo, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde para ti que está acompanhando aqui nessa sexta-feira. Sextou, né? Muitas vezes não é a sexta-feira que todos nós gostaríamos de ter, mas é o que a gente tem nesse momento, meu amigo. E se você está com um problema financeiro, já estava e agora está pior ainda, não conseguiu pagar os boletos de maio devido a tudo isso que aconteceu no nosso estado e muito menos sabe como que vai pagar os de junho, é para isso que eu estou aqui e é para isso que a Solução Financeira trabalha, justamente para livrar você dessa dívida. Eu comprei um carro, não estou conseguindo pagar, Ana. Calma, manda foto desse carnê pra gente, que a gente analisa ainda hoje. Semana que vem a gente vai conseguir reduzir essa dívida. Se o teu problema é cartão de crédito
ou um empréstimo pessoal, minha amiga, a gente pode te ajudar. Tira a foto também e envia pra gente. Ah, mas eu perdi tudo, o boleto, eu não sei onde está guardado, eu não sei onde está, eu não consigo pagar. Envia um oi, então, que a gente vai ajudar você a localizar tudo isso. E o melhor de tudo, a gente vai quitar essa dívida. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar você com uma redução de até 70% no valor total dessas dívidas todas. Como que acontece esse processo? Tu vê agora. Eu me chamo Walter, eu tinha uma dívida no cheque especial e ela estava no valor de R$ 17.700. Com a solução financeira, eu consegui fazer a quitação por R$ 2.700. Faça como eu, venha para a solução financeira. Ele teve muito desconto e é isso que a gente quer para a tua vida. Desconto, dívida quitada, longe de dívida, longe de juro abusivo. Vem agora para a Solução Financeira. A gente está aguardando a tua mensagem. A gente pede que as pessoas não vá até a Benjamin Constant 1170 ainda, Felipe, não é o momento. Mas a gente quer o teu contato agora no WhatsApp para responder você ainda hoje. É lotado de mensagem, então a gente quer te ajudar. Vem agora que eu estou esperando você. E esse contato, né, Ana, está sempre na tela. É o 51 98324 7244. É a Solução Financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. Bom, eu prometi, né? E nós temos ao vivo, nós vamos conversar ao vivo agora com o presidente desse clube aí, Samuel, do Juventude. Eu falei que o Guerra, ele parecia abatido, o presidente do Grêmio. Falei que o técnico do Grêmio, o Renato, também parecia abatido. E ele pode colocar já na tela aqui pra gente, por favor, o Fábio Pisamiglio. Se eu falei errado o seu sobrenome, presidente, o senhor me desculpa e pode me corrigir ao vivo, não tem problema nenhum. Eu lhe dou boa tarde e agradeço a sua entrevista aqui com a gente. Boa tarde, pessoal. Pisamiglio é normal também. É mais complicado um pouquinho, mas tá tudo certo. Ô, presidente, qual é a maior dificuldade para quem é um gestor de um clube do tamanho, do porte do Juventude nesse momento? Pensando no clube, com tudo que está passando aqui, vamos dizer assim, primeiro que tu tem que dividir o tempo entre ajudar a comunidade, em pensar no futebol, em pensar na gestão financeira do clube. Realmente é algo complicado. Estava em reunião até agora há pouco. Nós estamos aí com o gramado do CT muito prejudicado por causa das chuvas, praticamente só barro. Provavelmente a gente vai ter que sair do nosso CT para poder treinar um tempo fora, para poder recuperar o gramado. O Jacone também, a gente tem com esse problema. Obviamente não é nem perto do que aconteceu com a dupla Grenal, mas acaba atrapalhando também. Esse problema no gramado, esse problema do CT e do estádio, ele foi da outra chuva ou foi dessa chuva de agora, presidente? Não, ele começou na outra chuva, a gente teve até alguns deslizamentos dentro do nosso CT e como a gente não consegue ter sol, né, a grama não recupera, a gente não iniciou a plantação também da grama de inverno e com as chuvas ela acabou semeada, né? Ela acabou indo embora, foi pela drenagem, então já está no terceira plantação da grama de inverno. O Jacone já está num nível um pouco melhor, mas no CT a gente ainda não conseguiu recuperar. E não para de chover, né? Eu acho que de todos esses dias a gente teve um dia de sol, desde o início de toda essa calamidade. Presidente, onde o Juventude vai treinar então? Eu não consegui ouvir. Onde o Juventude vai fazer os treinos? Provavelmente nós iremos nos deslocar para o Rio de Janeiro, então antecipadamente, e aí lá a gente tem as opções que os clubes nos ofereceram, provavelmente no Vasco nós vamos treinar. Nós temos também um problema logístico, que nós não conseguimos, mesmo tendo o aeroporto de Caxias funcionando, não tem voos suficientes, né, para acomodar a delegação toda do Juventude. Mas então o clube já fica lá no Rio de Janeiro por quanto tempo daí, presidente? Provavelmente a gente vai no início da semana que vem e fique até o jogo do Fluminense, que é no final de semana. Presidente, e esse é um outro desafio em meio a tantos que vocês vão ter que passar, né? Por vezes o aeroporto ele não consegue operar, por vezes não tem voo, Porto Alegre acabava sendo a alternativa, nós não temos mais Porto Alegre para esse contexto também. Normalmente nós fazemos a operação logística por Porto Alegre. Dificilmente nós usávamos o aeroporto de Caxias pelo risco realmente de fechar. Agora a gente está sem inclusive o backup, né? Então antes era Porto Alegre o principal e usávamos Caxias como backup.
talvez tenhamos que nos deslocar a Florianópolis de ônibus e de Florianópolis fazer o restante da logística. Isso a gente sempre vai ter um dia a mais de trânsito, né, para ter uma certa garantia. E quando acumularem os jogos agora com a tabela reorganizada, foi falado da Copa do Brasil, que a gente não tem as datas ainda. Quando começar a acumular os jogos, provavelmente vão ter jogos que nós nem voltaremos para Caxias. Teremos que ir direto de um jogo de uma cidade para outra, nem teremos treino. E isso é uma situação óbvia, né, Samuel? Um dia a mais de estrada é um dia a menos de descanso para um atleta que precisa render fisicamente para conseguir exercer a profissão. Né? Nada consegue fazer, né, enquanto está na estrada. O presidente concorda que os clubes não podem ter rebaixamento esse ano, presidente? É uma opção que foi levantada, mas eu acho até muito difícil de acontecer, até pelo passado. A gente teve o caso da Chapecoense, né, que não foi aceito aquela vez. Obviamente, para nós seria bom, daria uma certa garantia para o futuro do clube, mas acho que é uma opção que não vai ser nem levantada. O próprio presidente da CBF já descartou na primeira semana de manifestação dele, né? Uma última questão, presidente. Como é que se deu as conversas ou a negociação para que Grêmio e Inter jogassem aí? E se alguma coisa pode voltar atrás agora em função do gramado do Jacone também estar prejudicado? Com relação ao jogo do Inter, então foi uma conversa com o Barcelos, já alguns dias atrás, e a gente acabou alinhando. Com relação ao jogo do Grêmio, foi quando a CBF lançou a tabela, ela colocou como opção o Alfredo Jacone, mas isso ainda não é algo 100% certo, porque pode ser que haja alterações. Foi só uma previsão de um estádio, quando ela precisou lançar a tabela, então, por ser mais próximo do Grêmio, ela se utilizou do Alfredo Jacone. Perfeito. Presidente Fábio Pisamilho, presidente do Juventude, eu agradeço a sua participação aqui com a gente e todos nós desejamos sorte a todos os nossos clubes e certamente o Juventude está inserido nesse contexto. Obrigado. Obrigado pelo espaço e quando precisar a gente está sempre à disposição. Da mesma forma por aqui. Obrigado. Muito obrigado. Também abatido, né? Também, né? Como é que não vai estar, Samuel? Como é que não vai estar? Até a semana passada ainda falava, olha, o Juventude ainda foi o menos afetado e tal. Foi o menos afetado? Foi, confirmado pelo presidente. Vai ter que ir para o Rio de Janeiro para treinar. Complicadíssimo para os nossos clubes, hein? Situação delicada. Podia nos ajudar aí com um pouquinho de entretenimento, né? Para desopilar, porque precisa, gente. Não tem como, o dia inteiro, tragédia, não tem como, né? Infelizmente. Mas vai conseguir de alguma forma fazer isso. Beleza? Até segunda-feira. Boa tarde a todos.